Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2 e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é de um usuário anônimo e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Sou alguém que muitos diriam que tem sucesso ou tem privilégios. Tenho 1,90 de altura, bem típico branco do olho claro e cabelo para trás. Tenho um bom emprego que me paga mais de 6 mil por mês e trabalho só 6 horas por dia de segunda a sexta. Desde os 15 namorei e hoje eu tenho 23 anos. Estou há quase 2 anos solteiro e nesse meio tempo eu descobri a Red, o profano feminino e suas implicações. E vem me acontecendo algo muito estranho. Sempre fui tranquilo em relação às mulheres. Tenho e sempre tive sexo regularmente com as mulheres que eu queria. A ponto de hoje meus amigos até me zoarem pelas minhas ex-gostosas. Porém, quanto mais eu internalizo as coisas da Red e de tudo mais, estou ficando cada vez mais introspectivo e sem vontade de ter relação com mulher nenhuma. O bostil cada dia a mais começa a parecer impossível de se viver e todo dia tem uma lei nova para prejudicar minhas relações e o meu bolso. Há algum tempo, toda relação que tenho com uma mulher me causa uma certa neurose ou paranoia. Eu não consigo ficar tranquilo pensando que ao ter uma relação estou colocando na mão dela os meus sentimentos e o meu futuro, entre aspas. Até me aconteceu um caso de uma mulher que estava sóbria em uma festa ficar comigo e eu escolhi não ter nenhum tipo de penetração com ela e depois, por vergonha ou para sair por cima da situação, falou para algumas amigas que eu fui muito insistente, tentei forçar algo. Puta, é isso que eu digo a vocês, tá, senhores? Muita gente fica dizendo que os caras da Red eles são muito paranoicos com esse negócio de falsa acusação, porque eles são medrosos ou eles têm uma ansiedade muito grande, quando na verdade você vai olhar os censos e vai ver que os casos de falsa acusação em número são raríssimos. Em proporção percentual em relação aos casos de acusações reais, as falsas acusações são enormes, mas de fato, em número cru, elas são raríssimas, pelo menos as que chegam a vias oficiais, né? As que geram BO, que geram algum tipo de censo. Só que assim, falsa acusação, ela não é somente a que vai até o delegado, não é a que vai até o policial, a autoridade que vai gerar um censo. A falsa acusação das mulheres geralmente são essas pequenas picuinhas, tá? Que fazem a sua reputação ser destruída, ser assassinada e as pessoas até mesmo começarem a te tratar de forma diferente ou até te sabotar socialmente de alguma forma. Essa coisa de, ele foi muito insistente, ele falou alto comigo, teve um dia que ele se estressou que eu fiquei com medo dele, sabe? Então isso é envenenamento de poço, cara. Isso também é uma falsa acusação, é um nível de falsa acusação. Quando a gente fala de falsa acusação, a gente não tá falando só de ir na delegacia, de te fuder, do cara que te acusa falsamente pra todo mundo ali sobre uma coisa muito clara, muito óbvia, do tipo, esse cara aqui é Jack, esse cara aqui abusou de não sei quem, esse cara aqui tava olhando pra criancinha, esse tipo de coisa, entendeu? Que gera um escarcéu generalizado num bairro, numa cidade ou coisa do gênero, ou que vai às vias de fato, às vias oficiais, a polícia, a delegacia, gera BO e etc. A gente não tá falando disso, esses casos realmente em número são pequeniníssimos, assim. A chance de você se fuder nessa brincadeira é minúscula, é pequena. Os problemas realmente estão no envenenamento de poço, naquelas picuinhas, sabe? Naquelas relações sociais menores, que não vão para a delegacia, que não geram um escarcéu, mas que destroem a sua reputação num pequeno círculo social, entre amigos, entre familiares, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico. Isso rola direto, tá? Direto, e praticamente todo homem já sofreu uma porra dessa na vida. Então são esses pequenos comentários perniciosos que geralmente saem da boca das mulheres, que são basicamente mentira, entendeu? São invenções ou simplesmente são tentativas de fazê-las saírem por cima. Sabe, esses comentários de tipo, teve um dia que ele foi muito agressivo, ele gritou, eu fiquei até com medo dele. Ou seja, provavelmente um agressor de mulher. É isso que as pessoas pensam e é isso que ela projeta que as pessoas vão pensar. Essa é a intenção delas, né? Induzir esse tipo de pensamento nas pessoas com esse tipo de comentário. Isso acontece muito, cansei de ver isso aí, tá? Ele foi muito insistente, eu não fiquei à vontade, ele ficou muito me tocando, não sei, parece que ele tava tentando forçar algo. Cara, isso acontece pra caralho, meu irmão. A guria tava afim, ela tava sóbria, tava querendo acontecer, mas o cara rejeitou e aí vem com aquela pequena falsa acusação, né? Que tem um potencial destrutivo gigantesco.
Então isso de fato tá causando uma grandíssima ansiedade nos homens, entendeu? Tá deixando os caras com medo mesmo. E não é tipo medo, falta de coragem. É tipo medo, receio de não se fuder, entendeu? Eu não quero me fuder, eu não quero que isso aconteça comigo, então a melhor forma é nem se expor ao perigo, né? Você pensa, pô, se as regras do jogo estão feitas pra eu perder, a única forma de eu não perder é não jogando, né? Então, assim, é bem complicado isso aí, é uma coisa que muitos homens, eles não têm essa perniciosidade social, entendeu? Mulheres, elas têm essa perniciosidade social. O que é malícia? Essa malícia social, sabe, de induzir pensamentos, de induzir opiniões, como eu falei no vídeo dos IDs lá, né? Um pouco de psicopatia que tenta usar narrativas subversivas, né? Mulheres, elas têm um certo nível de psicopatia, mas no geral elas são normes. E o psicopata faz justamente isso, usa certos tons, certas palavras, certas linguagens, corporais até mesmo, né? O choro é muito comum. No caso das mulheres que são mais normes, então são mais emocionais. Então, cara, é muito perigoso. Um dos meus maiores medos é justamente ser acusado de alguma porra assim, falsamente, né? E a mulher começar a chorar do nada porque você não tem o que fazer, cara. Você não tem o que fazer, você fica de mãos atadas. Se você negar, a galera vai imaginar assim, isso negar é o que todo culpado faz, então você tá fudido de qualquer jeito. E aí a gente pega o cara lá que tomou um socão por ser falsamente acusado de pedo por uma mulher que simplesmente, sem responsabilidade alguma, simplesmente chamou o cara de pedo porque ele estava tentando ajudar uma menininha que estava aparentemente perdida. Ele estava na maior boa intenção, né? E aí ele tomou um socão, e o socão nem foi o que matou ele. Na verdade, caiu de cabeça, teve traumatismo craniano, morreu, cara. Literalmente morreu, sabe? Por uma besteira. E ele estava na boa intenção. Então, assim, novamente, por isso que eu disse no vídeo anterior e eu continuo dizendo, palavra de mulher na sociedade não pode ter valor, cara. Não pode ter valor porque essa porra mata. Mas, enfim, eu já tô entrando em outro assunto aqui, eu quero falar sobre isso mais à frente, eu tenho que ler também a outra promoção de vídeo, deixa eu continuar e terminar essa daqui. Mas antes, é claro, né, lembrem-se de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Isso ajuda demais o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Se quiserem também fazer uma promoção de vídeo, escolher um tema para eu ler aqui, o link está na descrição e no comentário fixado, isso ajuda o canal a permanecer de pé, certo? E outra coisa, tô lançando aqui junto com o Caio um produtinho de entrada, baratinho, vale menos que um salgado e um suco, 37 conto, que é algumas aulas a respeito de como monetizar e abrir o seu canal do YouTube do zero. É só o pontapé inicial para vocês começarem, entendeu? Então não ensina edição como o YouTube lucrativo, não me ensina táticas avançadas, é só o básico para você abrir seu canal e começar a postar os seus vídeos, escolher seu nicho e tudo mais. Geralmente é o que muitos de vocês precisam para começar, tá? É por isso que a gente botou um preço ridiculamente baixo, cara, 37 pau. Justamente para dar esse pontapé inicial para os caras que querem começar a trabalhar na internet, a ter mais liberdade financeira e eventualmente até criar um negócio digital para sair do Brasil, graças a Deus, e deixar essa nação amaldiçoada para trás, certo? Link na descrição e no fixado. Se chama YouTube do Zero. Vamos lá, vamos continuar. Então, onde ele estava? Ele estava dizendo que ela falou para as amigas que ele foi muito insistente e tentou forçar algo. Continuando. Sendo que eu estava bêbado e ela plena em consciência dos seus atos. O que aumentou muito a minha paranoia e neurose. Eu só consigo pensar que a única coisa que me resta é o Volcel, pois perdi a capacidade de aproveitar ficar com uma mulher sem pesar os prós e os contras, dos quais os contras sempre vencem. Pensei em uma solução de sair do país, pois tenho essa possibilidade, para haver uma sociedade que não seja formada por QIs 83. Mas não sei se isso me traria paz. O assunto é um pouco mais profundo. É possível voltar a achar alguma certa paz, ou mesmo depois do Volcel, o fato da falta de controle sobre seus atos anteriores ainda vai te aterrorizar? Veja, o que eu estou entendendo aqui há como encontrar uma certa paz nos relacionamentos, porque paz, um homem solteiro, ele tem facilmente, até mesmo no Brasil, tá? É possível um homem solteiro ter muita paz no Brasil. Olha, por exemplo, o canal Vida Ronk do Davi lá, né? O Davi, cara, ele é um dos caras mais pacíficos que eu já vi em toda a minha vida. O cara não tem problema nenhum, nem absolutamente nenhum, cara. Inclusive, ele tem esse tempo livre e essa capacidade de pensar e fazer as reflexões no canal dele justamente
Porque ele tem tempo disponível, né? Porque ele tem paz. A paz, ela chama a filosofia. Por isso que os gregos, os filósofos gregos, eles eram literalmente pagos pela polis, pela cidade, para pensar, para não ter que trabalhar e para ter paz. Porque a reflexão, ela só surge da paz. Então, é aquele ditado, né? Olhe os homens os quais você admira, no sentido de quer ter a vida igual a deles, e copie o que os melhores deles estão fazendo, entendeu? É muito simples. Inclusive, a crise atual de referências masculinas acontece justamente por isso, porque você olha para os homens da sociedade de hoje e você não admira nenhum deles. Nem mesmo na ficção. Você olha para os caras e fala, cara, não é isso que eu quero me tornar, entendeu? Não é esse tipo de homem que eu quero ser. E dentro da comunidade masculina tem se tentado criar algo assim, mas geralmente está se caindo para o lado mais PUA da coisa, né? PUA é P-U-A, que significa Pick Up Artists em inglês, que é artistas da sedução. No fim das contas é tudo PUA quando você vê os caras que falam sobre desenvolvimento masculino, sobre melhorar de vida e tudo mais. Veja, o objetivo deles é ter sucesso geralmente, é ter validação social e ter acesso a mulheres. São pouquíssimos os criadores de conteúdo masculino que tentam dar exemplo de uma vida pacífica, de uma vida mais funcional. Até porque, você pode ver, os caras que estão nesses vídeos de desenvolvimento masculino aí, que estão assistindo, vídeo de ganhar dinheiro, vídeo de se vestir bem, vídeo de como tratar a mulher para ter melhores resultados, esses caras estão meio que... Eles estão no período mais juvenil deles, entendeu? Cheios de energia, cheios de testosterona, loucos para conquistar e dominar, prontos para assumir riscos, mas também com uma baixa análise de consequências. Então você vai ver esses caras com extrema ambição, cheios de vontade de conquistar, cheios de vontade de se melhorar, e nenhum deles está realmente pensando em paz, em tranquilidade, em longevidade, em qualidade de vida. Eles estão pensando em fortes emoções. É muito comum isso de homens jovens. E é por isso que esses canais de desenvolvimento masculino, que na gringa vai ser Clavícula da Black Pill, vai ser o Ashton Hall, sabe? Vai ser o Andrew Tate, esses caras que vão falar para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, para você comer as melhores mulheres e para você viajar o mundo e tal. Novamente, eles pegam esses jovens que estão cheios de vontade de arriscar, cheios de energia, cheios de vontade de explorar o mundo e conquistar, porque também esses jovens são os que estão mais sedentos de exemplos e caricaturas masculinas para seguir, né? Eles são meio que uma folha em branco, prontos para serem escritos. Escritos, provavelmente, por influenciadores de internet, porque eles não têm figuras masculinas admiráveis na sua juventude, sabe? A ausência paterna. Veja, a ausência paterna não é somente um pai que foi comprar cigarro e sumiu da tua vida, tá? Pode ser um pai que ele ainda é casado com a sua mãe, ainda mora com você, mas ele simplesmente não te educa. Tipo, no caso de um moleque jovem ali, quando o guri vai pra escola, o pai já saiu pra trabalhar, e quando ele volta da escola, o pai vai dormir, entendeu? Porque tá muito cansado e tem que dormir para no outro dia trabalhar de novo. Isso é muito comum no Brasil por conta da rotina de trabalho estafante, por conta da economia que é uma merda, e você tem que trabalhar 12, 16 horas por dia muitas das vezes. Ainda mais para sustentar um filho, ainda mais para sustentar uma família que envolve mulher e os gastos delas e talvez até mais de um filho. Então não dá para dizer, eu tive pai presente se ele não te educou, entendeu? Se ele não foi o seu exemplo de masculinidade, enfim. Então tem muito essa romantização no Brasil do pai provedor, né? Novamente, como a economia do Brasil é muito ruim, ser provedor é quase como ser um super-herói, entendeu? Porque é muito difícil fazer dinheiro, é muito difícil sustentar uma família. Mas a grande verdade é que para ser um bom pai, ser provedor não basta, ser provedor e protetor não basta, você tem que ser um líder, você tem que estar presente, principalmente na idade de transição do guri, ali na adolescência e tudo mais, então é foda. Então assim, meu pai nunca foi muito presente, mas ele sustentou a casa e não deixou faltar nada, como foi o meu caso. Cara, isso não é pai presente, entendeu? Não é presente. Isso já é minha opinião, tá, senhores? Mas eu prefiro um pai pobre e presente do que um pai rico e ausente. Um pai que não deixa faltar nada, que inclusive enche o filho de luxos e ausente, para mim é pior do que um pai pobre que mora em casa de taipa, mas é presente, é um líder que guia bem o filho e que prepara o emocional dele para que eventualmente ele tenha sucesso. Porque o sucesso, ele vem da liberdade emocional e da maturidade emocional. A gente vê um monte de moleque riquinho aí,
que acaba se jogando nas drogas, acaba se ferrando por conta de mulher, acaba se envolvendo em criminalidades, acaba batendo o carro do pai, acaba matando uma pessoa como o filho do Eike Batista, né? E nunca se prepara para a vida porque o pai está sempre passando a mão pela cabeça, mas não está presente para guiar. Agora, dinheiro, sucesso, paz, tranquilidade principalmente, é uma coisa que você pode construir se você teve uma boa educação. Essa é a minha opinião, tá, senhores? Vocês podem discordar livremente aí. Então você pode até pensar, poxa, mas eu prefiro ter uma vida confortável e ser filho de rico com um pai ausente do que, passar dificuldade com um pai presente. Claro, é tentador a questão ali do conforto, mas eu estou falando do ponto de vista da formação de um homem, tá? Eu não estou falando necessariamente do conforto, da qualidade de vida, de como você poderia escolher isso aí se fosse lhe dado essas duas opções. Com o objetivo de formar um homem, para mim, um pai pobre presente é muito melhor do que um pai rico e ausente. Certíssimo. Vamos então para o segundo e-mail, que o tema é Não existe unicórnio em 2026. Tema do... ele botou o nome inteiro dele aqui, mas sei lá, cara. Ele botou aqui melbouriano, vamos chamá-lo de melbouriano, melbournense. Ele diz aqui que também está em Melbourne há 5 anos já. Eu fiquei 4 meses lá e saí fora porque, assim, cidade grande, né, meu parceiro? Não tanquei. Fui para uma cidade menorzinha, mas assim, Melbourne é uma delícia. Que cidade boa. O problema é que é tudo muito longe e a cidade é enorme. Prédio alto pra cacete, cada arranha-céu, um dos maiores prédios que eu já vi na minha vida. É uma delícia, mas cansativo pra caralho, tá? O estilo de vida lá eu não tanquei, vim aqui pra... É uma cidade menorzinha aí, tá? Não vou dar informações, não. Enfim, ele diz... Olá, Coruja, sou BR e moro em Melbourne há 5 anos. Cheguei como estudante e hoje sou patrocinado. Sempre tive uma vida amorosa ativa até que, em agosto de 2024, encontrei no Instagram uma BR extremamente low profile. Oh, 0 fotos no feed, nada de stories. Descobri como ela era por uma foto postada pela mãe no aniversário dela. Puxei conversa e chamei para sair. Precisei desmarcar 2 vezes, primeiro por trabalho, buscando meu sponsor, depois porque meu pai, que tinha doença de Chagas, sofreu um ataque cardíaco e ela compreendeu. Seguimos conversando, mas eu ainda saía com outras mulheres. Convidei-a em outubro e dezembro. Ela recusou com desculpas frágeis. Parei de segui-la. Em fevereiro de 2025 tentei novamente. Ela aceitou jantar, mas cancelou de forma rude 2 dias antes. Cortei contato total. Em maio voltamos a nos falar. Fui direto. Se recusasse de novo, nunca mais a convidaria. Ela pediu desculpas. Marcamos o encontro para 2 semanas depois e passamos a conversar todos os dias. É foda, né, cara? Você vê a insistência do cara. A parada começou em agosto de 2024, só foi acontecer em maio de 2025. E você pode perceber claramente que o cara não esqueceu isso aqui. Porque já estamos em março de 2026 e ele ainda está com essa mulher na cabeça, a ponto de ele promover um vídeo, gastar dinheiro para falar sobre isso. Cara, essa mulher já esqueceu esse cara na 2ª semana que eles pararam de conversar. E que provavelmente no Instagram low profile dela, ele não era o único, tá? Não era o único. Então, é foda como os homens, eles fazem muito mais do que as mulheres, quando na verdade o que eles recebem é muito menos. Então os homens eles estão acostumados, eles foram doutrinados e até mesmo por uma questão biológica, a sede sexual deles, né, a libido, faz eles pagarem a pior negociação da história. As mulheres modernas são a pior negociação da história. Hoje você tem que fazer 20 vezes mais o que o seu avô fez para ter uma mulher 20 vezes pior do que a sua avó foi para seu avô. Repito, os homens hoje estão aceitando a pior negociação da história, as piores mulheres da história. Os homens modernos estão aceitando fazer 20 vezes mais do que o avô deles fez para ter acesso a uma mulher 20 vezes melhor do que as mulheres que estão disponíveis atualmente. Cara, é tipo... Tá caro, não compra, né? É a Lula Pill. Tá caro, não compra. Mas a gente não tá falando de comida aqui. Quando o Lula falou sobre comida, falando, a inflação tá alta, a inflação tá alta. Porra, tá caro, não compra. É porque comida você precisa pra viver. Buceta não. Mulher não, entendeu? A despeito do que aqueles velho barrigudo boomer, cheio de cachaça, que fica dizendo que sem mulher ele não consegue viver, que ele vai morrer, tem um ataque de pânico. Cara, eu estou aqui para lhes dizer, isso é mentira, isso é uma doença, é um vício provavelmente, tá? Muito se fala do vício em pornografia, que eu digo que existe, mas também é extremamente exagerado. E pouco se fala do vício em mulher, do vício em sexo, sabe? Do vício em relacionamentos, que é extremamente mais destrutivo.
Até porque o vício em pornografia, ele te cria uma disfunção para o sexo real, né? Você já não vai mais conseguir se agradar com as mulheres reais, você vai ter ejaculação precoce ou disfunção erétil, ou seja, disfunções para o sexo real. Você não vai funcionar mais no sexo real. Então você vê que a intenção dos homens é estar sempre a ponto de bala, né? Sempre funcionando muito bem no sexo real com mulheres. Mas nenhum deles se preocupa quando a disfunção ela está no sexo real. Ela está presente ali, é o sexo real em carne e osso com outra mulher que faz você ser um viciado e acabar fudendo a sua vida, onde você gasta muito mais dinheiro, tipo um viciado em pornografia vai gastar dinheiro com o quê? Pagando OnlyFans, pagando premium de browsers e Pornhub ou sei lá o quê. Não estou dizendo que isso é preferível a ser viciado em mulher em sexo, tá? Eu só estou dizendo que o vício em sexo em relacionamentos é muito pior. O ideal é que você não seja viciado em porra nenhuma na sua vida, óbvio. A minha crítica justamente a essa coisa do consumo de pornografia com homens é muito mais a hipocrisia, né? Não se fala do vício muito mais comum que é o vício em sexo real em relacionamentos de mulheres, não se fala do consumo feminino altíssimo de pornografia também, mas pornografia bizarra em literatura, tipo aquele Morning Glory Milk Farm, né? O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem, literais dark romances que criam na cabeça delas, que influenciam até mesmo a cabeça delas a gostar de bandidos, estupradores, raptores, assassinos e tudo mais. Então ninguém tá falando disso. Só no máximo a base de funil da machosfera, né? Que é a Red Pill aqui. A base de funil da Red Pill. Então você vê, o cara passou mais de ano tentando, velho. E não esqueceu a mulher até agora. Pra mim isso já é insanidade, tá? Porque já tá além desse negócio de olha aí, ele é beta, ele ficou apaixonadinho por ela por mais de ano, ficou tentando enquanto ela tava sentando em outros caras. E é inclusive o que ele vai dizer aqui mais à frente. Não, isso já é nível patológico, na minha opinião, é mais sério do que isso. Não é mais shaming, sabe? Já tá doentio a parada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Continuando. Em maio, voltamos a nos falar. Fui direto. Se recusasse de novo, nunca mais a convidaria. Ela pediu desculpas. Marcamos encontro para 2 semanas depois e passamos a conversar todos os dias. Um dia antes do date, descobri que em fevereiro ela tinha ficado com outro brasileiro exatamente quando cancelou comigo. Pois é. Senti que fui o plano B. Sentiu, cara? Você sentiu? Você não raciocinou, não? Não é sensação, cara. Claramente você foi o plano B. Sim, se não desse certo com o primeiro cara, ela faria o date com você. Quiçá, você era a primeira opção, mas o outro cara simplesmente apareceu e foi mais atraente, mais convincente. Acontece, meu parceiro, o mercado de relacionamento é assim, tá? Ele é brutal e não adianta você se sentir mal em relação a isso. É como as coisas são. Então, novamente, eu sou um esquizoide, eu admito isso. Mas, por muito tempo, esse tipo de coisa também me fazia mal. Só que eu amadureci isso em mim e comecei a tratar isso da mesma forma mecanicista de você ser recusado no emprego. Sabe quando você está entregando currículo e você já nem espera que você vai ser chamado pela maioria deles? Você sabe que você vai entregar 100 para ser chamado por 5 no máximo. Então, a mesma lógica se aplica ao mercado de relacionamentos. Está totalmente mecanicista assim mesmo, entendeu? Não é mais para você se sentir mal, é do tipo, não fui chamado, mas é isso que acontece na maioria dos casos. E sabe qual é o problema disso? Para mim, isso matou completamente a minha vontade de me relacionar, justamente porque você precisa ter um nível de engajamento emocional ali. E o mercado de relacionamento se tornou tão industrial, tão mecanicista, parecendo entrevista de emprego, parecendo entregar currículo, que você já não tem mais aquele ímpeto emocional, sabe? E aí, a base do relacionamento é a emoção. Se você não sente emoção, não faz mais sentido você estar ali. Nos últimos momentos, antes de eu me tornar Volcel, eu já estava me relacionando com mulheres, assim, pra criar número, entendeu? Eu já não sentia mais nada por elas. Eu já não queria mais nada com nenhuma delas. Eu só queria mesmo aumentar o meu score, entendeu? Ser mais promíscuo possível, comer a mulher e botar no meu histórico ali que tinha mais e mais. Eu já não tinha mais nenhum envolvimento emocional com elas. Eu já olhava pra elas, assim, com total apatia. Eu não tinha nenhum tipo de conexão. Eu não sentia mais nada. Eu só queria comer, entendeu? E assim, por mais que muito cara diga, mulher é assim mesmo, você come e vai embora, não liga pra nada, blá blá blá. Cara, nem só de pão vive o homem, né? Como diz o ditado, nem só de pão vive o homem. Mas enfim, continuando. Confrontei. Ela negou até o fim. Típico, né? Elas negam até o fim, cara. Justamente o que eu falei no vídeo anterior do cara que disse que sofreu um gaslight profissional. Ela, com as evidências na cara dela, ela ainda vai negar. É por isso que eu disse, palavra de mulher não se leva em consideração. Hoje em dia, vale muito mais você ser paranoico e acreditar nas
próprias fantasias da sua cabeça a respeito das mulheres, do que você imagina delas, do que você projeta delas, do que acreditar no que elas falam. Eu acho que é muito mais confiável hoje você resumir as mulheres, as próprias impressões que você tem dela, do que das informações que elas lançam na sociedade, porque é tudo máscara. E se eventualmente, como diz o ditado, né, as melhores heads vêm delas, se elas lançarem uma head sobre si mesma, do tipo, eu gosto de curtir mesmo, eu gosto de transar mesmo e não sei o quê, e isso bater com a sua impressão, aí é só mais uma confirmação, mas você já sabia disso. Então, hoje eu tô assim, tá? Pode me chamar de paranoico, de maluco, de ressentido, de, frustrado, whatever, velho. Pra mim é muito mais funcional eu acreditar no que eu presumo, na impressão que eu tenho da mulher, e até de muitos homens também, do que o que eles falam sobre si mesmos. Porque, novamente, modéstia à parte, né, eu tenho um senso analítico bom e quase sempre é batata. Quase sempre as minhas impressões se confirmam. Mas, enfim. Continuando. Confrontei e ela negou até o fim, mesmo com indícios fortes. Ainda assim, continuamos ficando e houve envolvimento. É aquele negócio, né? O cara ele é pisado, ele é humilhado, ele tem que fazer de tudo, ficar meses ali tentando, mas o mercado sexual é brutal, ele sabe que essa oportunidade é a melhor que ele vai ter. Tem muitos homens que estão acostumados a serem tratados como traste, tá? Sinceramente, tem muitos homens que estão acostumados a ser tratados como lixo e, assim, não são prioridade. Não sabem o que é ser valorizado. Não estou dizendo amado, mas valorizado, reconhecido. Nem sabem o que é isso. Então eles, assim, a mulher entrega qualquer porcaria, vai no date ali, fica com a cara no celular, desmarca por qualquer motivo. Então, de fato, os caras eles estão, assim, dessensibilizados. Eles não fazem a menor ideia do que é dignidade. Dignidade, como diz o Davi, né? É geladeira cheia, tô zoando. Dignidade é o mínimo que você merece para você ser tratado como um ser humano, entendeu? Vocês não sabem o que é isso. Vocês já estão desensibilizados. Qualquer porcaria que vier, vocês aceitam. Porque, principalmente, vocês não têm melhores opções e nunca tiveram. Assim, houve uma manipulação do próprio conceito de dignidade, de prioridade, de princípios que os homens têm, basicamente alimentando eles com merda. Então, assim, se você come merda toda a sua vida e você nunca comeu comida de verdade, você vai achar que merda é o maior manjar. É a melhor coisa que você tem acesso. Pode até sentir aquele gosto de merda e falar, isso aqui não é bom, mas eu nunca provei nada melhor, entendeu? Então, assim, vocês não têm horizonte, cara. E eu não vou mentir pra vocês, não. Eu também eu nunca fui amado de verdade, ou valorizado, ou reciprocado, ou qualquer coisa que seja. Eu também não. Eu também sou um norme igual a vocês. Norme no sentido de valor social, né? Mas eu sei o que é dignidade, eu sei o que eu mereço. E eu não sou um cara hiper exigente. Eu não acho que eu devo ser tratado como um rei, eu não acho que eu devo ser elogiado o tempo todo. Eu não sou narcisista, né? Eu sei que o meu conceito de dignidade e de mérito, ele é balanceado, ele é funcional. Mas eu sei que as mulheres não estão oferecendo nem isso, tá? Nem isso. E as próprias mulheres reclamam da mesma coisa, né? Elas também falam, os homens não estão oferecendo o mínimo, é só pau e água e não sei o quê. Mas qual foi a última vez que você viu um caso de um Ricardo O'Hara feminino, entendeu? Qual foi a última vez que você ouviu um caso de um pobre louco versão feminina? Qual foi a última vez que você viu o caso de uma mulher pagando os estudos de um homem em outro país esperando por ele quando ele voltasse? Qual foi a última vez que você ouviu o caso de um Whindersson Nunes versão mulher? Cara, as mulheres, no fim das contas, elas acusam os homens de fazer o que eles fazem. Bem estratégia psicopata também, né? E também chamam eles do que elas são. Então elas dizem, eles só oferecem pau e água. Mas quando foi a última vez que você viu uma mulher enriquecer um homem, engrandecer um homem? Porra, muito raro isso. Muito mais raro do que o contrário, e no fim das contas o homem nem quer isso. Ele só quer uma mulher que obedeça a ele, não encha o saco. No máximo ele vai querer uma mulher que dê sexo pra ele e dê filhos. Só isso. Essa ideia de que atrás de um grande homem é uma grande mulher, ou do lado de um grande homem é uma grande mulher, porra nenhuma, cara. A maioria dos grandes inventores e dos grandes homens da sociedade, eles tinham mulheres que não eram grandes porra nenhuma. Elas só cuidavam da casa, dos filhos e davam sexo e calavam a boca. O homem ele opera muito melhor de uma mulher que simplesmente cala a boca e obedece. É por isso que eu sou entusiasta de robôs, né? Robô é justamente isso. IA é justamente isso. Cala a boca, não fala quando você não fala com ela e obedece. Pronto.
Eva era pra ser assim. Não foi, né? A merda. Provavelmente elas estão com homens que dão a elas fortes emoções em outras áreas e eles só querem o sexo delas mesmo. Porque, como eu falei, esses homens são atraentes e eles têm outras opções. Eles podem tratar elas igual traste, porque se ela for embora e se priorizar, ele vai ter uma outra meia dúzia ali. É que nem ter muitos filhos, cara. Suponha que você tem uma renda de 5 mil por mês e você tem 5 filhos. Você vai ter que tentar dividir 1.000 para cada um. Agora, se você tem uma renda de 5 mil por mês e só tem um filho, esses 5 mil vai só para esse filho, entendeu? Então, elas estão dividindo a maior parte dos homens. Elas estão correndo atrás dos homens que já têm muitas mulheres. E esses homens, por mais moleque piranha, rabo de saia que eles possam ser, eles têm uma capacidade de atenção e de provisão emocional que eles podem dar a elas limitada, que ele tem que dividir por todas elas. E nem adianta elas escolherem um Betinha, tá? Nem adianta escolherem um Betinha. Porque quando elas forem pro Betinha, elas só vão usar esse cara. Que nem o Whindersson Nunes foi usado, que nem o Pobre Louco foi usado, que nem o Ricardo O'Hara foi usado. Elas não vão sentir aquele magnetismo emocional que elas sentem com homens que são escassos. Com homens que só dão pau e água. Porque o homem que oferece muito, a mulher perde o respeito, ela perde a admiração. Elas são incapazes de controlar isso. Elas não conseguem controlar. Ah, tem uma mulher aqui e ali que ela é virtuosa, que ela entende isso, que ela é redipilada e que ela tenta se policiar a respeito disso. Cara, 1 em 1 milhão, entendeu? 1 em 1 milhão. A maioria delas não consegue controlar esse instinto animal. Ela vê o beta no cara, ela perde a admiração, perde o respeito e começa a mecanizar ele como se ele fosse um objeto, um caixa eletrônico ambulante ou um provedorzão que não merece reciprocidade nem reconhecimento. Cara, é que nem, sei lá, é que nem aquela erva de gato. Já botou erva de gato na frente de gato? Pois é, eles têm uma vontade louca, animal, um instinto animal de lamber e se esfregar naquela porra. É mais forte do que eles. Eles não conseguem se controlar. Para as mulheres é a mesma coisa, entendeu? Tem instintos nelas que são irracionais. E assim, elas podem até ser conscientes disso, e algumas delas abrem o TikTok e falam a respeito, eu não consigo entender porque esse tipo de homem, ele tem tanto magnetismo, eu sei que ele é ruim pra minha vida, eu sei que ele não me trata da forma que eu quero, não sei o quê, mas eu sou louca por ele, blá blá blá. Elas não conseguem controlar. Não adianta você tentar redipilar, você tentar falar, olha, é assim que é, porque isso vem de um instinto ancestral, porque você tem que ser lógico e racional a respeito disso. Não adianta. É mais forte do que elas. É assim que foi, é assim que é e é assim que será. Aceite, tartaruga não vai voar, peixe não vai andar, pássaro não vai mergulhar e respirar embaixo d'água. Tem até alguns pássaros que mergulham para caçar, né? Mas não respiram embaixo d'água. Ponto, acabou. Mulher não vai fugir da sua natureza, da sua programação. Agora vamos continuar. Ele diz aqui, ainda assim ele continuou ficando com ela, ele teve envolvimento e ele continua. Mas a desconfiança me consumia. Após um mês de brigas, ela terminou. Caralho, tancou, hein? E aceitei e não mandei uma mensagem. Ela ficou mal, o pai dela disse. Nesse período, a família dela se mudou para Brisbane. Só soube quando fui para o Brasil. E ela não me avisou. Meses depois, em setembro, meu pai faleceu. Meus pêsames, meu parceiro. Fui ao Brasil em novembro por causa do falecimento. Assumi a fazenda e passei oficialmente de herdeiro a proprietário. Boa! Minha vida mudou. A empresa me favoreceu transferência para Brisbane e eu aceitei. No Brasil, retornamos contato. Ela estava extremamente carinhosa, aberta, praticamente rastejando aos meus pés. Isso aí é o honey pot, né? O pote de mel. O cara fica... Ele se sente o máximo quando isso acontece, mas é sempre uma arapuca. É sempre para pegar o beta. Se ofereceu para ir a Goiás. Paguei metade da passagem. Ela se oferece e ele paga. Não. Porra, vocês ficam dizendo, você está humilhando o beta, você está sacaneando o beta. O cara que te paga, você vai lá e faz shame. Cara, eu só rio, velho, porque, como eu disse, eu vou chorar porque isso aqui é nível patológico. Isso é uma patologia emocional, ao meu ver. E olha, eu não sou nenhum terapeuta, psicólogo, psicanalista, eu não sou da área de psicologia, mas ao meu ver isso aqui é doença. É uma doença emocional que deve ser tratada, na minha opinião, tá? Porque é uma falta claramente de conceito de dignidade, é uma falta de princípios, é uma falta de autovalorização. É autoestima baixa isso aqui. E às vezes você pensa, poxa, por que nada na minha vida dá certo? Por que eu não consigo um bom emprego? Por que meu negócio não alavanca?
Isso tem raízes, as mesmas raízes que faz você ter relacionamentos disfuncionais assim, levam você a ter medo, a ter insegurança, a não assumir riscos que são necessários, que é o conceito de coragem. E é por isso que eu recomendo a vocês o Plaiter Pontes, que ele é o terapeuta da comunidade masculina, focado na mente masculina, também criador de conteúdo, operava como Angry Fox Pilgrim, fazia lives com o Raccoon, mestre da comunidade brasileira, né? Ele, na minha opinião, está em segundo lugar, ou talvez até pau a pau com o próprio Raccoon. Muitos de vocês não conhecem, não pegaram essa época áurea do Raccoon aí. E, novamente, cara, link na descrição e no fixado se você precisa dessa ajuda, tá? O Plaiter, ele inclusive trata muito disso, de disfunções sexuais, de disfunções emocionais, de relacionamentos ruins. São as maiores queixas que ele tem. Mas também depressão, ansiedade, falta de sentido na vida, esse tipo de coisa. Traumas, tá? Então recomendo muito o link na descrição no fixado pro Plaiter Pontes aí. Continuando. Se ofereceu para Era Goiás e eu paguei metade da passagem. Ficou 10 dias comigo, conheceu minha família, vivemos momentos intensos e felizes. Cara, isso dura muito pouco, né? É que nem bala. É que nem doce, assim. Você dá aquela chupadinha, como eu falei, mulher é isso aí. Mulher é igual doce, é açúcar mesmo. É um pico de insulina e acabou. Seus avós e homens anteriores, quando se casavam, sabiam disso. Mulher, para você ter um pico de insulina ali, poucas horas de prazer e depois entrar em estado de cooldown, né? De resfriamento. Depois você vai ter um pico de prazer e volta. É como se fosse terapêutico mesmo, né? Inclusive, muitos desses homens frequentavam casa da luz vermelha que era para isso. Pagava, tinha o seu pico de prazer, mas não ficava agarradinho na GP dias, anos. Esse conceito de amor romântico moderno, né? É muito bizarro, meu Deus. Mulher não é pra isso, nem mesmo elas gostam de homem grudento, entendeu? Nem mesmo elas gostam de homem que fica muito tempo do lado dela. Elas começam a criar problema. O cérebro delas, novamente, mais um instinto qual é mais forte do que elas não conseguem controlar. A própria mente delas começa a repelir um homem que está muito tempo perto dela. É a forma delas de lidar com esse cooldown, né? Com esse resfriamento. O homem se afasta, a mulher cria problema. O homem só se afasta quando ele precisa resfriar. O que, obviamente, tem muito mais brio, né? O cara só se afasta em silêncio. A mulher não, cara. A mulher começa a criar problema até você se afastar. É bizarro. Continuando. Vivemos em momentos intensos e felizes. E ela já pressionou pra assumir o namoro. Novamente, foi o que eu falei. Honeypot, cara. É o potinho de mel. Cara, isso é muito maquiavélico. Na verdade, é pavloviano, né? Os adestradores de cães, atualmente, eles seguem o treinamento de Pavlov, tá? Que é o do estímulo positivo. O cachorro, ele dá a patinha, você dá um petisco para ele. Agora, o petisco tem que ser muito saboroso, tem que ser muito gostoso, né? E assim o cachorrinho aprende. O sistema da mulher é parecido, é pavloviano, é sistema de adestramento, tá? Ela vai dar o potinho de mel, como ele disse aqui, né? Tratou ele muito bem, quase rastejou os pés dele, super carinhosa e não sei o quê. Pra quê? Pra adestrar ele pra um relacionamento. Cara, você tá sendo tratado igual cachorro, velho. Cachorro de Pavlov. Continuando. Voltamos à Austrália no final de dezembro. Eu pra Melbourne e ela pra Brisbane. Cara, Brisbane consegue ter uma noite ainda mais gostosa do que de Melbourne, eu acredito, viu? A noite de Brisbane é brutal, mas enfim. Decidimos assumir relacionamento quando eu me mudasse em fevereiro. Cara, relacionamento à distância, meu Deus. Porém, quando retornei à Austrália agora em janeiro, descobri que durante nossa separação ela ficou com um cara do Brasil, padrão Zé Futebol de time de bairro. Também soube que ela vivia uma vida libertina lá em Melbourne com outros brasileiros, mas escondia tudo. O pai é conservador, fez tudo em off, negou até a morte. Depois de tudo, eu perdi a narrativa de minha mulher é diferente. Senti uma vontade de vingança, fui enganado. Liguei pra ela e há uma semana e falei que era libertina, que dava fácil, escondi e agora quer namorar comigo. Ela disse que era imatura e confusa. Clássico, clássico. Pavlov, olha o sininho de Pavlov. E tinha mais influências más influências das amigas. Clássico. É sempre responsabilidade dos outros ou da imaturidade ou de qualquer coisa que seja. Nunca é culpa dela. Falou pra eu olhar quem ela é hoje. Porra, cara, quem dera, né? Quem dera. Tipo esse negócio de, o passado tá no passado. Porra, se o passado ficasse no passado, não tinha esse negócio de criminoso convicto. Não tinha sistema de crédito, né? Não teria Procon, não teria Serasa. Assim, o passado condena, cara. O passado realmente condena. Arrependimento, sim, existe, mas pouquíssimas pessoas são realmente capazes disso. O que as pessoas mais têm é remorso e confundem isso com arrependimento.
Remorso é medo da consequência, arrependimento é mudar e mudar de vida completamente e fazer tudo diferente. Então uma mulher que teve uma vida libertina e se arrepende, ela não se casa, ela não vai atrás de macho, porque macho foi o problema dela. Ela se torna celibatária. Olha, por exemplo, as freiras, as santas, na verdade. Várias das santas eram prostitutas antes, tá? Muitas santas aí eram prostitutas em suas vidas pregressas e o que elas fizeram? Se tornaram freiras. Elas não se casaram. As mulheres de hoje querem isso, né? Elas são, muitas das vezes, até mesmo prostitutas literais. Algumas são civis, né? Prostitutas civis. Tipo, transa igual uma prostituta, só não cobra da mesma forma. Ainda cobra, né? A gente sabe que todo sexo pro homem é pago, mas não é tão escancarado quanto a prostituição literal. Então, assim, elas têm a mesma libertinagem, a mesma contagem de corpos, né? O mesmo histórico de uma prostituta. E quando elas se arrependem, elas querem magicamente casar. Olha só, casar. E ainda tem que esperar até o casamento pra transar com o Betinha, né? Cara, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é medo da consequência. Isso é tentativa de limpeza. Quem se arrepende olha para o passado todo dia, relembra do passado todo dia como uma forma de não cometer o erro de novo. Não simplesmente esquece, agora eu sou uma nova pessoa regenerada em Cristo. E cara, eu queria que fosse essa fantasia de que o passado fica no passado e eu sou uma pessoa nova e isso não interfere em nada em quem eu sou hoje. Eu queria que fosse assim, porque o mundo seria muito mais funcional. Não haveriam vícios, não haveriam gatilhos, não haveria nem depressão e ansiedade. Muitas das doenças psicológicas que nós temos hoje não existiriam, porque a memória, ela fica, entendeu? A memória é inclusive inconsciente. Então uma mulher que se deitou com muitos homens, que teve muitos relacionamentos, isso afeta ela para o resto da vida. Novamente, é mais forte do que elas. Isso afeta o homem também, mas só que muito menos, porque o homem ele é menos volúvel, sabe? Ele é menos influenciável, ele é menos volátil nesse sentido, emocionalmente, psicologicamente e tal. Ele tem um pouco mais de maturidade, ele tem um pouco mais de firmeza emocional e psicológica, mas afeta o homem também, tá? Um homem que foi muito rodado, quando ele vai se casar, ele não é a mesma coisa que o Betinha, que teve poucos relacionamentos ou nenhum. Mas é muito menos pior, é assim, infinitamente menos tóxico, tá? O homem ele ser promíscuo do que a mulher ser promíscua pro relacionamento, infinitamente menos tóxico. Eu acredito, inclusive, que uma mulher que foi promíscua não consegue ser uma esposa funcional. Já um homem que foi promíscuo, ele consegue ser um esposo funcional, um marido funcional. Eu acredito, mas aí é a minha opinião, tá? Talvez em outro vídeo eu explique isso aí. Eu inclusive, até fiz um vídeo do porquê a traição masculina é muito menos tóxica pro relacionamento do que a feminina. Novamente, a traição masculina ela também é tóxica, né? Ela também quebra a confiança, ela também é ruim para a autoestima do casal, principalmente da mulher ali e tal. Mas é infinitamente menos tóxica, até mesmo biologicamente, psicologicamente, emocionalmente, até para os filhos é menos tóxica do que a traição da mulher. Mas enfim, isso aí é um outro assunto. Esse vídeo está na Corte das Corujas. Quem quiser ter acesso, o link na descrição e no fixado, tem também acesso ao grupo de Telegram fechado, que a gente botou até um IA lá, cara, tá muito engraçado. A gente botou o Grok lá no bot do servidor, os caras ficam tretando com a porra do bot. Porra, um xinga o bot xinga o outro, tá uma putaria do caralho. Foi muito bom isso aí, a gente passou uma madrugada toda só zoando lá. Bom, madrugada aqui pra mim, né? Mas enfim. Não adianta essa de ela é diferente. Não, se tem passado, fudeu, tá? Fudeu. Por mais que você queira fazer dar certo, por mais que você queira acreditar, parceiro, a realidade cobra um preço. A realidade, ela bate a porta, ela é implacável, entendeu? Ela vai se impor. Não adianta você acreditar nessas fantasias e ilusões. Por mais que você não saiba que seja fantasia e ilusão, por mais que você ache que isso é o certo, que isso é o cristão, que isso é o correto, que arrependimento e blá blá blá, assim, arrependimento existe, mas muito se confunde arrependimento com remorso. E confundir esses dois é analfabetismo funcional, entendeu? Mas voltando, para terminar aqui, ele disse que nunca mais mandou mensagem, ela mandou uns 4 dias bom dia e depois parou. Hoje eu estou há 3 dias em Brisbane e vou viver solteiro. Não acredito mais na ilusão de unicórnio em 2026. Sou um cara comum, mas com dinheiro. E mais esperto. A diferença de tratamento dela depois que herdei bens foi surreal. Ah, porra, tu não pode dar esses mole, né, cara? Tu não pode dar esses mole. Amor, cheguei em casa, ganhei na loteria, olha só. O cara tá com a porra do ticket premiado. É que nem você encontrar dinheiro na rua e falar bem assim, levantar a mão e dizer, eu encontrei esse maço de dinheiro na rua, alguém perdeu dinheiro aqui. É óbvio que vai surgir um monte de gente mal intencionada dizendo, é meu. Porra, cara, ganhou dinheiro, fica quieto, porra.
Vocês têm que ter malícia, cara. Vocês têm que ter conhecimento de rua. E olha que eu sou incel de quarto. Eu cresci como incel de quarto. Mas eu não sou lerdão assim, não. Porra, eu não tô querendo fazer shame com o cara, né? Que daqui a pouco vocês vão dizer, ai, os caras tá te pagando pra você fazer shame com ele. Não. Mas, porra, cadê a malícia, meu parceiro? Cadê a vivência, né? Cadê as regras da rua? Não diz pra mulher que tu ganhou dinheiro, não, porra. É óbvio que ela vai fazer isso aí. Você só vai atrair as pessoas mal intencionadas. Porra, vocês são brasileiros, pelo amor de Deus, cara. É que, assim, eu sempre tive essa lógica. Eu nunca gostei de corrente de prata, de pulseira de prata, de roupa de marca e tal, porque eu sei que isso no Brasil levanta as orelhas de ladrão, de vagabundo, de golpista, de picareta. Só que vocês viveram no Brasil, vocês aprenderam isso também. Só que no Brasil também tem a cultura da ostentação. A cultura da ostentação é pegar trouxa, pô. Cara, aqui na Austrália, e o próprio melbournense aí, na verdade ele botou aqui melbourniano, né? Ele vai ver, e realmente, cara, tem um monte de cara rico, milionário, que vai até pra cassino gastar milhares de dólares na noite, tá? Mas se veste e dirige o carro de um pobre fudido. Camisa social, calça caque, sapatinho também, né? Sapatênis, dirige uma porra de um Prius, mas tá com milhões na conta. Milhões. Cara, o landlord da minha antiga casa era um chinês. Era exatamente assim. O cara tava vendendo a casa, tive que sair por conta disso. Ele tava vendendo a casa por 5 milhões de dólares. E já tinha conseguido comprador. O cara dirigia um Prius e vestia camisa social e calça caque. Tu não pode dar esses mole, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mas enfim, né? Aí ele pôs aqui, observação. Ela excluiu e deixou de seguir todos os homens no Instagram e privou o mesmo durante as férias. É isso aí, né, meu parceiro? Você acreditou na maior mentira contada na história da humanidade. Assim como Eva e Adão, né? Assim como Adão e Eva lá no paraíso, você foi acreditar em palavra de mulher. A Bíblia é muito clara a respeito disso, né? Você não faz isso. Adão se ferrou por conta disso. Da mesma forma, a primeira doação aqui do Anônimo, onde ele tomou um envenenamento de poço, né? Uma falsa acusação sutil. É sutil, mas é uma falsa acusação que buscou perniciosamente mudar a percepção pública, a percepção social a respeito dele. Ele foi muito insistente, ele tentou forçar algo, eu não me sentia à vontade, eu sentia um pouco de medo, sabe? E no mundo de hoje, cara, com essas mulheres infectadas, né, pelo Twitter, pelos extremismos do feminismo, e tipo, todas elas estão infectadas, todas, até tua mãe, até tua esposinha, tua namorada, todas elas estão infectadas, talvez em menor grau, tá? Mas se você pega ela, hoje, uma mulher moderna, a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, as mulheres que você ama e que acredita que são diferentes, bota ela se fosse possível, né? Botasse ela pra assistir o vídeo de opiniões de mulheres da década de 60, 70, elas iam discordar. O contrário não é real. Tu pega a si mesmo, pegue você mesmo e veja o vídeo de homens da década de 60 e 70, a opinião deles, você vai concordar com a maioria. A menos que você seja um sojado nova era, né? Então, assim, mulheres mudaram muito, muito, e elas estão todas intoxicadas em maior ou menor grau. Então, assim, novamente, eu estava citando, né? Eu acabei não seguindo por essa tangente, mas já que finalizamos aqui os vídeos, eu estava citando o caso do cara que morreu porque ele foi falsamente acusado de pedo. O cara que o agrediu, ele não teve intenção de matar. Ele deu um soco e o cara desfaleceu no chão, né, desmaiou, só que ele bateu a cabeça no chão e teve traumatismo craniano e morreu. Então, ao meu ver, foi culposo, né? Foi um homicídio culposo, onde não há intenção de matar, mas matou. Então veja como simplesmente, se você vê o vídeo, a mulher, a mãe, eu acho que ou a enteada da menina, ou a babá, sei lá, a cuidadora, eu não sei, mas a mulher que era responsável pela criança ali, ela pega a mão da criança e fala alguma coisa assim aos quatro ventos, sem nenhuma responsabilidade. Ela só fala, esse aí é pedófilo, alguma coisa assim. E aí ela sai andando com a criança. E isso gera uma confusão ali. Aí já vem um cavaleiro branco, né? Já vem um cara todo irritadinho, vai lá e dá um socão no maluco, o maluco cai, quebra a cabeça e morre. Então você vê como foi simplesmente uma palavra, uma simples palavra. Ela faz um comentário rápido ali naquele vídeo. Dá pra ver que ela só olha assim pra trás e fala alguma coisa e vai embora, entendeu? Ela não fica ali apontando o dedo e chamando todo mundo e dizendo, fazendo escarcéu e nada. Não, ela fala uma palavra e vai embora. Talvez uma frase, uma expressão, qualquer coisa e vai embora. Isso foi o suficiente pra tirar a vida de um homem. Vocês têm noção do que poder é esse? Que como essa língua é mortífera? A língua feminina? Agora, claro, também não vou ser leviano aqui. O cara que ele deu o socão ali, ele tem responsabilidade também.
Só que perceba como esse cara estava na boa intenção. Tecnicamente ele estava na boa intenção, ele foi ali fazer justiça, um conceito de justiça, né? Totalmente inapropriado, porque ele não buscou prova nenhuma, ele não buscou nenhum tipo de elucidação ali do acontecido, ele só foi lá meter a porrada, típico de brasileiro, né, QI 83. É aquele tipo de animal que ele só responde aos estímulos mais rápidos do ambiente, ele se comporta de uma maneira animalesca, instintiva mesmo, ele responde rápido, entendeu? O negócio dele é sangue quente e não tá nem aí, não quer saber de nada, ele só fica maluco e faz merda. Ele não pensa, ele só faz, novamente, né? Aquela coisa do instinto. Parece até... É o mesmo princípio que eu falei das mulheres, é mais forte do que ele. Mas isso aí é uma falta de lógica, é uma falta de controle. No caso das mulheres é que elas não são capazes mesmo. Um homem é capaz de se controlar, mas aquele idiota ali, aquele imbecil, aquele bonobo que fez aquilo, ele só sentiu, sabe? O sangue subiu pra cabeça, ele sentiu a pressão arterial aumentando, o peito estufou, o braço enrijeceu e ele foi lá e meteu o cacete no maluco. É esse tipo de macaquice, sabe? De australopithecus que você não pode ser. Esse tipo de macaquice que você não pode fazer. Tu tem que ser frio, porra. Tem que pensar, entendeu? Beleza, vê um negócio acontecendo, não fica com sangue quente. Você controla, conta até 10, qualquer porra. Inclusive, no Fórmula da Liberdade, que eu lancei algumas semanas atrás, no módulo sobre liberdade emocional, eu falo justamente isso, né? Eu ensino, através de exercícios, inclusive, o exercício do pare, o exercício das 2 velas, o exercício da respiração do Osho lá, a você manter a calma nessas situações, porque puta que pariu. Você não se difere de um animal se você age no mais instantâneo dos estímulos, entendeu? Porra, tu vai e cutuca um cachorro. Cara, o primeiro estímulo dele é te morder, é virar rosnando já. É isso aí, aquele cara ali fez a mesma coisa, agiu igual um animal. E como eu falei a vocês, tomem muito cuidado. Um dos meus maiores medos, sinceramente, é ser acusado de uma coisa dessas aí, como o próprio Epifania falou também no vídeo dele a respeito desse caso. Porque foi como eu falei, até o cristão mais fervoroso, mais certinho, mais amante de Cristo, ele vai achar que ele fez a coisa certa por tirar a sua vida porque você foi falsamente acusado, tá? Ele não quer provas, ele não quer evidências, ele não quer lógica, ele não quer racionalizar. Ele viu, ele sentiu, ele vai agir igual um animal. E sabe o que é pior? É que ele vai deitar a cabeça no travesseiro dele naquele dia, como provavelmente aquele cara fez, não se arrependeu de nada, talvez ele sinta remorso agora que ele provavelmente foi investigado e está sendo processado por isso e talvez seja preso, pegue um culposo aí. Eu não confio nas leis do Brasil, não sei o que está acontecendo, não pesquisei mais a respeito, pode ser que esse cara saia ileso, e se ele sair ileso ele não vai se arrepender de porra nenhuma. Então, tomem cuidado, tá? Esses caras, até mesmo os cristãos, católicos fervorosos, vão deitar a cabeça no travesseiro, tendo te matado por conta de uma falsa acusação que ele não teve evidência nenhuma, vai orar a Deus naquele dia, vai se sentir que ele foi um soldado de Deus e ele fez o bem para a sociedade, livrando a sociedade de uma escória, que foi você, né, que foi falsamente acusado. Ele vai deitar com a cabeça leve no travesseiro e vai falar, matei mais um pedo, eu sou um soldado de Deus, eu fiz justiça. Zero arrependimento. Se a polícia bater na porta dele e o processar, o indiciar por isso, aí vai bater o remorso. Aí na frente do homem da capa preta que ele vai falar, não, eu não sabia, eu me arrependo, eu não vou fazer mais e não sei o quê. Aí é remorso. Mas arrependimento, porra nenhuma. Ele faria de novo e ele adora essa sensação. Tomem cuidado, principalmente com esses Zé Cruzadinhas aí, com esses caras bolsonaristas, frouxonaristas, na verdade, Deus, pátria e família, tudo pelo certo, porque são hipócritas muitos deles, adoram um senso de justiça e tomar a justiça pelas próprias mãos. Os brasileiros, inclusive, estão sendo radicalizados por conta dessa impunidade. Não vou dizer que é sem motivo, de fato a impunidade do Brasil está brutal, então tem muitos homens que eles estão sendo radicalizados e tendo que tomar justiça às próprias mãos mesmo, mas eles não são, assim como a polícia em muitos dos casos, não são mentalmente e emocionalmente preparados para fazer isso. Isso aqui não é uma discussão política, tá? Isso aqui não é uma discussão social, isso aqui é uma discussão assim individual, para você se salvar dessa loucura. Porque o aumento da impunidade com o judiciário aí, com o Ministério Público soltando estuprador, vagabundo, pedófilo, cacete, tem muitos homens que eles estão ficando radicalizados e enfurecidos com isso, e se eles receberem uma falsa acusação, nem vão querer saber da verdade. Não vão querer investigar, até porque para pensar assim, para ter essa racionalização, é preciso de QI. E você vive num país de QI médio 83. Para pensar, para raciocinar, para parar e criticar a situação, para ter calma, é preciso de QI.
E é isso que nos difere dos animais. Animais não têm essa capacidade, eles agem pelo estímulo imediato. Então tomem cuidados. A direita, principalmente, é por isso que eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu não tenho nem simpatia pela direita, entendeu? Eu percebi que a direita, os bolsonaristas no geral, eles são assim, eles estão radicalizados e ressentidos até mesmo com rancor por conta da impunidade, por conta da esquerda que tem feito falsas acusações contra a direita, tem se sacaneado a direita e tem saído impune muitas das vezes, bandido também saindo impune. E esses caras estão radicalizados, eles são os mais perigosos, porque eles estão a ponto de bala. E eles vão te matar se você receber uma falsa acusação, e eles vão dormir sem arrependimento algum, sentindo que fizeram algo para alegrar o próprio Deus deles. E é por isso que cada vez mais homens não querem ter nada a ver com mulher. Nada a ver. Veja só, um simples... Ele foi muito insistente, ele tentou forçar algo, eu não me sentia à vontade, eu fiquei até com um pouco de medo. Teve um dia que ele ficou tão irritado, levantou a voz pra mim e ficou assim, sabe, que eu me senti vulnerável, que eu me senti frágil. Muitas delas, elas tratam isso até como uma fantasia, né? Quando você lê os romances delas e quando você aprende o que se passa no imaginário sexual feminino, você percebe que esse tipo de tratamento e esse tipo de desabafo que elas têm a respeito de homens insistentes, de homens que forçam atos sexuais, ou homens que são até violentos, isso é, na verdade, um desabafo erótico delas. Não tô brincando, tá? E aí, cara, olhando pra esse tipo de coisa, pra como é disfuncional e como isso arrisca a sua vida, como é um risco a sua própria vida, entendeu? Eu e vários outros homens estão percebendo cada vez mais que não vale a pena, sabe, ter nada a ver com mulher. Que o melhor é não ter nada a ver com elas. Nada, nenhum tipo de relacionamento. É distância e acabou. Não quero ter nada. Não quero ter nada a ver com elas. Onde elas estão, eu quero estar do outro lado, sabe? Se elas estão num lado do cômodo, eu quero estar do outro. Se elas estão numa casa, eu não quero estar na mesma casa. Se elas estão em um lugar, eu não quero estar no mesmo lugar. Onde tem mulher, eu quero até evitar. Porque, eu já falei, depois que você mata, não mata, né, mas depois que aquele ímpeto emocional, que é a base para o seu desejo sexual, depois que ele some, porque como eu falei, não só de pão vive o homem, depois que você começa a não querer mais ter nada emocional com as mulheres, e eventualmente a sua libido para com elas, assim, o desejo por elas vai diminuindo também, não sobra nada, entendeu? Você só vai ver elas pelo que elas são, sem o encanto do sexo e das emoções. E aí você vai ver que, tirando isso, tirando o sexo e a emotividade, só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim, só tem risco, só tem preço alto, não vale a pena. E aí, finalmente, você simplesmente... Não é nem misoginia, entendeu? Não é nem ódio, não é nem nada, você só quer se afastar pra se priorizar, tipo... É arriscado demais, eu perco demais nisso aqui, e o pior é que não tem nem benefício, sabe? Não tem nem o que ganhar com isso aqui. Fazer um esporte radical pelo menos dá emoção, dá adrenalina. Você corre o risco de se fuder, de morrer? Com certeza. Mas dá adrenalina, dá uns picos de serotonina, porra, testosterona até mesmo, tu se sente mais macho. Com mulher nem isso, meu parceiro. É só humilhação, é só risco, é só preço alto. Elas não conseguem mais fazer o homem se sentir homem. Não conseguem mais dar prazer ao homem, pelo menos do meu ponto de vista, não sei vocês. Então, olha assim, eu falo, cara, não quero não. É tipo fazer um esporte radical quando você já não tem mais a liberação de serotonina e ocitocina, ou seja, quando você fica mais velho, né? Tu não vê velho fazendo esporte radical. O jovem sim, o jovem tá cheio de vontade, tem um monte desses neurotransmissores disponíveis aí, mas depois que o cara fica velho, não dá mais aquela mesma sensação, então você vai fazer aquilo pra quê, entendeu? E olha que eu nem sou velho, tá? Eu tenho menos de 35, então é assim, senhores. É isso aí, tá? Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.